Olá a todos, meu nome é Daniel Rocha, sou advogado e professor e lecionarei a disciplina Filosofia e Ética para vocês. O objetivo dessa primeira aula é apresentar alguns temas básicos de filosofia. Trabalharemos os tipos de conhecimento, a diferença entre ceticismo e dogmatismo e também os fundamentos éticos. Daremos início ao nosso estudo entendendo o significado do termo filosofia. Dessa forma, várias são as interpretações dadas à palavra filosofia. Quer dizer pensar, saber viver, filosofar. E quando dizemos filosofar, nos referimos aos filósofos, que são aquelas pessoas que se ocupavam em pensar sobre a natureza, o tempo, as pessoas e a sociedade na qual viviam, desde aproximadamente 2000 anos atrás. A finalidade disso era desvendar e compreender toda a sua essência. Quanto à sua origem, a palavra filosofia é formada pela junção de dois termos gregos, philo, que quer dizer amigo, e sofia, que significa sabedoria. Assim, o filósofo, ou aquele que se põe a filosofar, está se aproximando ou se tornando amigo da sabedoria. De modo geral, praticar a filosofia é estar sempre buscando aprender. A filosofia nos ajuda a refletir e aprofundar o que já sabemos. Eu me refiro aos conceitos e preconceitos. Antes de chegarmos ao conceito de alguma coisa, formamos sobre ela um juízo antecipado, ou seja, um pré-conceito. Aqui trataremos os preconceitos por juízos intuitivos. Os autores Sátiro e Wunsch definem preconceito da seguinte forma. O preconceito é uma ideia ainda não elaborada, um pouco vaga, por assim dizer, de ouvir falar. É uma primeira noção de algo. É por isso que muitos preconceitos têm sentido negativo, são parciais, incompletos, tomam a parte pelo todo. É o caso dos preconceitos raciais, sexuais, religiosos e políticos. O preconceito não é ainda um conhecimento definitivo, mas é um ponto de partida e, se bem desenvolvido, pode tornar-se um conceito, ou seja, um conhecimento mais amplo e completo. Bem, assim como nós temos uma data de nascimento em determinado lugar e momento na história da humanidade, a filosofia também tem, mas é claro que não com exatidão cronológica. Há registros de que no século VI a.C., em uma cidade na Grécia chamada Mileto, crescia entre os estudiosos uma admiração e espanto diante da grandiosidade do céu, da terra e do mar. Eles também duvidavam sobre como eram feitas as coisas da natureza. Naquela época não existiam os nossos meios de comunicação, nem os avanços científicos e pesquisas como temos hoje. O conhecimento dependia muito mais da observação e intuição. Outros homens e mulheres começaram a perguntar se as coisas eram mesmo obras dos deuses, como ensinava a mitologia grega. Ou tinha outra maneira de explicar. Estes homens são os primeiros filósofos. Naquela época, começam também a surgir leis escritas e há mais comércio entre as cidades e viagens marítimas distantes e frequentes. Isto fazia com que as pessoas trocassem mais, não só mercadorias, mas também hábitos, costumes e ideias. Bom, falemos agora brevemente sobre a razão, tão abordada pelo pensador alemão Max Weber, no século XIX. Em termos gerais, estar com a razão, ser racional ou usar a racionalidade, é usar as faculdades mentais de lidar intelectualmente com os fatos e coisas. Mas, buscando entender melhor esse conceito, a razão aqui foi definida dessa forma. A ação da mente diante de tudo que aparece aos 5 sentidos e mais a razão. São eles que nos permitem que continuemos existindo e nos relacionando com as coisas e pessoas. Portanto, a ação mais a razão nos dão um entendimento básico do que está ao nosso redor. Confirmamos assim o que aprendemos na escola, que o homem é um animal racional, como somos seres que pensam
Esse ato de pensar acontece sobre as coisas ao nosso redor, mas também sobre as pessoas próximas e, com certeza, nós pensamos sobre nós mesmos, não é verdade? Os seres humanos possuem as capacidades que são desenvolvidas diante das necessidades, tais como comer, dormir, descansar, evoluir no trabalho, adquirir bens, etc. Mesmo as pessoas com dificuldade ou falta, por exemplo, de visão, desenvolvem o tato e a audição muito acima de alguém que enxerga normalmente. São todos processos de adaptação. Vamos tratar agora do conhecimento. A palavra conhecimento é o nome da relação que há entre um sujeito ou pessoa capaz de conhecer, que possui consciência, e um objeto ou coisa. Dessa forma, o conhecimento ocorre quando existe a apreensão do objeto pelo sujeito. Durante a história da filosofia, alguns filósofos deram mais ênfase ao sujeito no conhecimento ou ao objeto. Sobre o objeto a ser conhecido, ele pode ser concreto ou abstrato. Concreto é o objeto individual, por exemplo, a casa, o carro, uma pessoa determinada. Abstrato é o objeto que tem características universais. Pode ser o ser humano, a vida, etc. O conhecimento pode ser sensível ou inteligível. Sensível é o conhecimento que deriva das sensações e percepções. Nas sensações, percebemos as coisas em suas qualidades, como temperaturas, cores, sabor, cheiro, etc. As percepções fazem a síntese das sensações. Inteligível é o conhecimento que depende da razão, focalizado nos conceitos. O conhecimento desperta para a busca do que há de mais essencial e necessário ao ser humano. E também indica a necessidade de algo que dê sentido à própria existência, que é a verdade. Isto confirma que o conhecimento deseja buscar a verdade. Por isso, é fundamental analisarmos a questão da verdade sob o ponto de vista filosófico. Em filosofia, a verdade está focalizada nas afirmações. Para saber se elas são verdadeiras, existem critérios, tais como o critério da evidência, o que é confirmado e aceito pela maioria, a conformidade, se as nossas ideias têm relação com a realidade, o êxito, em que o que sabemos tem de ser aplicado na prática e ser útil, e, por fim, a não contradição, ou seja, o que dizemos deve ser lógico, ter coerência interna na linguagem. Ainda em relação ao conhecimento, os tipos mais importantes são mítico, senso comum, científico, filosófico, artístico e religioso. O conhecimento mítico é o conhecimento baseado no mito. Normalmente, nossa tendência diante desse termo é pensar mito como uma mentira, ou definir pessoas importantes que marcaram a história como mitos. No entanto, o conhecimento mítico brota do anseio de se entender o mundo e do controle sobre a natureza. Daqui surge o rito e as ações mágicas. Com isso, homem e mulher encontram tranquilidade diante do mundo assustador, ou seja, o mito é nosso primeiro discurso sobre a realidade. Nele está o esforço do entendimento e a busca de segurança. Esta forma de conhecimento procura explicar a natureza e como ela se manifesta por meio de argumentos sobrenaturais, cujo raciocínio lógico não é priorizado, muito menos é levado em conta as experiências científicas. A linguagem do mito é baseada em símbolos e na imaginação, de onde nascem as representações de seres fantásticos, personagens de histórias sobrenaturais que fundamentam a existência deste ser. O exemplo disso são os mitos presentes nas diferentes culturas, grega, egípcia, indígena, etc. O mito não é apenas uma história antiga que pertence somente ao passado. Entre outros objetivos, o mito sustentava uma ideologia, uma maneira de controlar as mentes, ou era o registro de um acontecimento
sobre alguém se torna herói para o povo. Um exemplo são os políticos populistas, que com alguns feitos ficaram como personalidades importantes da história. No caso do Brasil, por exemplo, Tiradentes, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o próprio ex-presidente Lula, etc. O conhecimento do senso comum é o primeiro jeito que temos de conhecer as coisas ao nosso redor. Recebemos da família, dos amigos e de pessoas próximas um grupo de informações não organizadas em conteúdos, que são aprendidos por relacionamento social, familiar, por hábito e costume. O que aparece para a pessoa é aprendido sem precisar de verificação ou pesquisa em detalhes. Recebemos a maneira de pensar de nosso grupo social na interação com o mundo e com as pessoas. Por exemplo, ao sentir dores no estômago, você poderá ir ao médico ou fazer um chá de algum tipo de erva, sem conhecer em miúdos os elementos químicos da tabela periódica combinados naquelas folhas. Quando você atravessa uma rua, não faz um cálculo geométrico ou físico do tamanho do espaço físico a ser percorrido. Apenas passa por ela, apenas verificando se nada lhe impede. O senso comum é o aprendizado acumulado por erro e acerto. O que aparece à nossa frente não é analisado em detalhes e com profundidade. É apenas comportamento que passa de uma geração para a outra. O senso comum produz o núcleo mais precioso e indispensável, que é o bom senso. O conhecimento científico é identificado com a nova maneira de investigar a realidade a partir do século XVII. É um jeito de observar o mundo com mais rigor, com sistematização ou organização, e com objetividade. O conhecimento científico é entendido como conhecimento real, no sentido de observação de um fato e da ocorrência deste. A verdade ou a não-verdade é conhecida pela experimentação, não só pela razão, como no conhecimento filosófico. Em resumo, o conhecimento científico depende da experiência e precisa sempre de maiores pesquisas e aprofundamentos. A finalidade é formular respostas completas e suficientes para as perguntas que sejam racionais e objetivas. Deve ter coerência lógica no que é dito e escrito, nas afirmações, e que as teorias sejam modelos de representação do real. O giro dos planetas em torno do Sol é um exemplo desse tipo de conhecimento, que não aceita opiniões ou convicções pessoais. Bom, o conhecimento filosófico é conhecimento que nasce daquilo que dissemos no começo, do ato de perguntar, de interrogar, como um meio para conhecer alguma coisa. É o jeito de buscar aquilo que nossos sentidos ainda não percebem. Este conhecimento é o responsável por trabalhar as ideias e os conceitos. O conhecimento artístico está focalizado nos sentimentos e na estética, que se ocupa em estudar a natureza do belo e do que fundamenta a arte. Ele valoriza aquilo que experimentamos no senso de gosto, do que é feio ou belo. Neste tipo de conhecimento, o fato de se criar coisas como quadros, filmes, músicas e esculturas é importante porque interpreta a realidade. Ao invés de dizer que as coisas são de uma maneira determinada, aquilo que se cria mostra que poderia ser de outro modo. Por fim, temos o conhecimento religioso. Este parte do método dedutivo, ou seja,
das afirmações universais sobre as realidades particulares. É um método racional, com as ressalvas a serem destacadas. É racional pelo fato de que procura dar a razão das coisas existirem, pelo aceite e compreensão de existir um ou mais seres divinos. O conhecimento religioso é que concede, por revelação aos seres humanos, a verdade. Se ele revela e vem do divino, não é necessário analisar, mas apenas aceitar. Contudo, existe dentro do conhecimento religioso uma maneira, um processo de explicação e argumentação ao redor dos dogmas e pontos de fé, que é a teologia. A teologia nada mais é do que o estudo da doutrina de uma religião. Este tipo de conhecimento também não é algo ultrapassado. É comum ouvirmos as pessoas pedirem provas científicas de milagres e outras manifestações de fé, herdando a concepção iluminista de que tudo deve ser explicado unicamente pela razão. Eis aqui uma prova de que o conhecimento religioso, para muitos, é fundamental. A ciência, até onde se sabe, não conseguiu explicar até o momento, solucionar racionalmente as angústias e medos humanos, bem como o próprio sentido de existir. A própria realidade da morte é um mistério que diferentes religiões explicam de maneiras diferentes. A ciência, como conhecemos hoje, não tem uma resposta racional e comprovada para o além deste mistério. Após a verificação de todos esses tipos de conhecimento, nos resta uma pergunta. É possível que tenhamos um conhecimento verdadeiro das coisas, fatos e pessoas? E em resposta, há quem diga que sim e há quem diga que não. E isto que vamos ver através de duas maneiras diferentes de responder a esta pergunta: o ceticismo e o dogmatismo. Sobre o ceticismo, temos que a atitude cética, normalmente, na compreensão do senso comum, é a pessoa que duvida de tudo, não acredita em nada. Muitas vezes, esta postura está ligada à falta de motivação em buscar algo. Em filosofia, é um termo mais específico. Significa a linha de pensamento que coloca em dúvida todas as formas e maneiras que temos de buscar o conhecimento. Para os céticos, a pessoa não é capaz de atingir o conhecimento. Então, o que se deve fazer é suspender o juízo, desistir de buscar um conhecimento baseado em uma verdade pura e completa. Essa tarefa não leva a nada. Esta atitude é muito comum quando um grupo, sociedade, país ou a própria humanidade está em crise. Surge uma descrença geral e, ao que parece, vivemos um momento assim, chamado pós-modernidade, cuja principal característica é que todas as inovações teóricas e práticas, principalmente a tecnologia, não respondem às angústias da humanidade. Neste sentido, a atitude cética mostra que é o momento de reorganizar, de jogar os excessos de todos os tipos para fora, achar o chão firme novamente, abrindo a possibilidade de construir novas certezas. No dogmatismo, o processo é o contrário. Pela compreensão mais comum, um dogmático é alguém que acredita possuir toda a verdade e, por isso, não precisa dialogar ou buscar coisas novas. Já em filosofia, a primeira coisa que se repete ao dogmatismo é entender justamente que é possível conhecer e obter conhecimento verdadeiro. Podemos sim conhecer com certeza as coisas através do uso da razão. Este é o objetivo da filosofia, pois ela tem a função de ser o próprio pensamento crítico sobre aquilo que sabemos e sobre as atitudes do ser humano, mostrando sobre o que está baseado o nosso conhecimento.
Ao perceber o que sabemos, surge a oportunidade de buscar outros conhecimentos, outras maneiras de conhecer e outras formas de viver. Portanto, quando se reflete filosoficamente, se deseja ver o significado da vida e daquilo que angustia, e desperta interesse nos seres humanos desde os tempos mais antigos. O indivíduo não é só cético ou só dogmático. Na verdade, ele busca o equilíbrio entre as duas atitudes. A filosofia tem a função de ser o próprio pensamento crítico sobre aquilo que sabemos e sobre as atitudes do ser humano, mostrando sobre o que está baseado nosso conhecimento. A reflexão filosófica não pode ser conduzida por posições radicais. Ela pede um equilíbrio entre a atitude cética, que coloca em dúvida a possibilidade de certezas absolutas e universais do conhecimento, e a dogmática, que recusa as evidências da experiência. Passamos a tratar agora da ética, que é outro ponto que compõe a nossa disciplina. Começaremos com 3 definições sobre o termo ética. Bom, o primeiro, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. O segundo, ética é o conjunto de princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. E o terceiro, ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. Perceba que definir a ética não é tão simples assim, mas é importante. Quando usamos a palavra ética, estamos falando sobre a observação que podemos fazer sobre nossos hábitos e costumes como seres humanos. Ou melhor, é escrever as histórias de como o homem e a mulher comportam-se nos diferentes lugares do mundo e nos diferentes tempos da história. Como estes comportamentos influenciam a coletividade. A ética analisa o comportamento das pessoas em relação a alguns princípios, ou seja, com aquilo que está no início de alguma coisa que principia, que começa. São os princípios morais. A moral em nós aparece quando identificamos atitudes boas e más, certas e erradas. A moral é quando damos qualidade às atitudes, e assim o fazemos porque vivemos sob normas, regras, jeitos de se comportar ensinados a nós pelas outras pessoas, principalmente pelos pais. A ética, deste modo, é a análise, a avaliação das atitudes humanas. E, por isso, a ética está dentro do pensar filosófico. Ela é, em si, uma filosofia. Então, a ética é a parte da filosofia que se dedica a estudar e aprofundar as questões morais. Analisa as questões referentes às ações dos indivíduos e a moral, que se refere aos hábitos e costumes dos indivíduos. É um conjunto de normas para a convivência entre as pessoas. Toda vez que perguntamos algo sobre as atitudes e comportamentos próprios e alheios, estamos trabalhando com a ética. A ética se preocupa com as bases e os princípios das atitudes humanas, com o comportamento das pessoas. A filosofia e a ética possuem uma relação permanente e inseparável. Cada cidadão deve ter ações e atitudes éticas na sua atividade profissional, pois cada indivíduo é responsável por contribuir positivamente para a construção de uma sociedade dentro dos princípios éticos. Vocês, futuros técnicos em secretariado, devem trabalhar agindo dentro da ética, buscando seguir o conjunto de deveres e regras a que chamamos de ética profissional. No caso de vocês, é o Código de Ética do Profissional de Secretariado, ao qual vocês devem lealdade
e respeito. Como o secretário hoje tem um importante papel de assistência, podendo participar com conhecimento e competência de tomadas de decisões e de elaboração de projetos, pode até mesmo presidir reuniões caso o chefe não esteja presente. Foi necessário a criação de um instrumento básico para o direcionamento correto da sua atuação profissional. Foi aí que surgiu o Código de Ética do Profissional de Secretariado, publicado no Diário Oficial da União em 7 de julho de 1989. Um dos princípios fundamentais deste código é o constante no artigo 3º, que diz que cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo através do exemplo de seus atos para elevar a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais. Assim, observamos os princípios éticos representados na leitura do artigo. A ética da profissão também fica clara no capítulo 4º do mesmo Código, ao tratar do sigilo profissional, nos artigos 6º e 7º, afirmando que a secretária e o secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhes são confiados, e que é vedado ao profissional assinar documentos que possam resultar no comprometimento da dignidade profissional da categoria. Por fim, temos os deveres fundamentais trazidos pelo Código de Ética do Profissional de Secretariado, quais sejam: Artigo 5º. Constituem-se deveres fundamentais às secretárias e secretários: considerar a profissão como um fim para a realização profissional, direcionar seu comportamento profissional, sempre a bem da verdade, da moral e da ética, respeitar sua profissão e exercer suas atividades, sempre procurando aperfeiçoamento, operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de comunicação com o público, ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades. Procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços tecnológicos que poderão facilitar o desempenho de suas atividades. Lutar pelo progresso da profissão. Combater o exercício ilegal da profissão. Colaborar com as instituições que ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídio e orientações. Desse modo, o técnico em secretariado ocupa posição de assessoria dentro da empresa e tem contato permanente com todo tipo de informação empresarial. Por isso, o profissional deve ter sólidos princípios éticos, porque está exposto a todo momento a situações que podem levá-lo a cometer deslizes éticos em função de eventuais pressões internas e externas inerentes ao seu mundo de trabalho. A aplicação da ética nas mais diversas profissões e também organizações é algo considerado de extrema importância para a existência desses estabelecimentos, para que eles sobrevivam. É fundamental o estabelecimento de relações de cortesia e regras de conduta entre instituições, funcionários e público em geral. Até porque, hoje em dia, há uma grande exigência, tanto por parte das pessoas quanto das empresas, na entrega de um trabalho limpo, ético e cortês. Um profissional sem o mínimo de conhecimento e comportamento ético e moral, muito provavelmente não auxiliará na conexão que deve favorecer entre a instituição a qual ele pertence e ao seu público-alvo. Bom, pessoal, a aula de hoje termina aqui. Obrigado a todos pela atenção e não deixem de acessar o AVA,
onde vocês poderão participar dos fóruns de discussão e postarem as dúvidas em relação a esta aula. Boa sorte na resolução dos exercícios e até breve!